E hoje, irmãos, é o nosso último culto do ano, a última celebração em comunidade, junto da igreja, do ano de 2025, e nós louvamos a Deus por quem Ele é, louvamos a Deus por tudo que Ele fez por nós, pelo cuidado, pela bondade. Tivemos o privilégio de desfrutar da presença de Deus ao longo de todo o ano. Olha que privilégio, Deus foi conosco, Deus cuidou de nós, Deus cuidou da nossa casa, Deus cuidou do nosso trabalho, Deus cuidou da nossa saúde, Deus cuidou da nossa igreja. E os dias de 2025 estão se findando, e parece que há uma magia aí, né? O final de um ano e início de outro, mas na verdade as coisas acontecem de forma contínua. Depois da meia-noite de 2025 já é 2026, e a vida continua, a vida acontece. Sabe o que é interessante? Que ao final de cada ano, todos nós somos colocados diante de algumas expectativas a respeito daquele ano que nós vivemos. Mesmo que seja de forma sutil, todos nós olhamos para os resultados que produzimos ao longo do ano. Alguns vão avaliar o seu ano a partir dos resultados no trabalho, as metas conquistadas, as vendas feitas, as promoções que aconteceram no trabalho ao longo do ano, e aí por diante. Outros vão avaliar a sua vida e o seu ano a partir das conquistas. O quanto ganhamos neste ano, o que compramos, o que conquistamos, como é que foram os lucros anuais. Muitos vão olhar para tudo isso. Outros vão avaliar o seu ano a partir dos objetivos pessoais. Se conseguiu emagrecer ou não, se conseguiu manter uma rotina de alimentação saudável, sono e exercício ou não, se conseguiu ser um pai, uma mãe, um esposo, um filho mais equilibrado, mais pacífico, mais amável ou não. Todas essas áreas, irmãos, são extremamente importantes na vida de cada um de nós e de fato devem ser observadas ao término de cada ano. Contudo, ao final de cada ano, nós precisamos indispensavelmente avaliar a nossa vida e caminhada como discípulos de Jesus. Nós não podemos deixar de olhar como é que nós caminhamos como discípulos de Jesus, porque o ano se encerra sim, ciclos no trabalho, nos estudos, nos objetivos de vida também se fecham, mas a caminhada cristã continua. A caminhada cristã não acaba quando o ano acaba, pelo contrário, irmãos, ela continua exigindo que sigamos firmes, avançando para que desfrutemos das promessas feitas a nós por meio de Jesus Cristo. A caminhada cristã continua. E como é que foi a sua caminhada espiritual ao longo do ano de 2025? Você cresceu em áreas que tinha dificuldade no ano anterior? Você experimentou da abundante presença de Deus em sua vida? Você desfrutou da presença real de Jesus no meio da comunidade enquanto caminhava com seus irmãos? Você consegue perceber o quanto amadureceu como um discípulo de Jesus? Assim como nós vemos na Escritura, Pedro, antes da ressurreição de Jesus, um jovem discípulo, alguém que ainda estava aprendendo, mas depois um Pedro, após a ressurreição de Jesus, agora pastor na igreja de Jerusalém, um homem que estava conduzindo outros a Jesus. Como é que foi a sua caminhada espiritual ao longo do ano de 2025? Para a gente pensar sobre isso, eu quero ler com vocês o texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do verso 19, Hebreus capítulo 10,
a partir do verso 19. Ouça com fé a palavra de Deus, que fala ao nosso coração agora neste momento, e diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por Tua palavra. Nós estamos diante da Tua voz para os nossos corações nesta manhã, e esperamos, Deus, cheios de expectativas, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, fale à nossa alma, por meio de Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Use esse tempo para nos ensinar, para nos ajudar a pensar e para tomarmos ações à luz da Tua palavra, que glorifiquem e exaltem o Teu santo e bendito nome. Assim nós oramos com confiança, porque sabemos que o Senhor ouve e responde às nossas orações, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é conhecida como a carta da superioridade de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela afirma, desde o início, que Jesus é superior aos anjos, porque as promessas de Deus não estavam sobre os anjos, mas estavam sobre Jesus. Ela vai afirmar que Jesus é superior a Moisés, porque Jesus era digno de maior glória do que Moisés, porque Jesus de fato tinha cumprido o objetivo de um resgate completo sobre o povo dele. Ela vai afirmar que Jesus é superior ao sábado, porque o verdadeiro descanso do povo de Deus não estava em um dia específico, mas estava em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro descanso do seu povo. A carta aos Hebreus também vai afirmar que Jesus é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, sendo Ele mesmo o sumo sacerdote. Ao invés de precisarem que alguém os levasse à presença de Deus continuamente, Jesus os levou à presença de Deus de uma vez por todas. E ela também afirma que Jesus é superior aos sacrifícios oferecidos na antiga aliança, no Antigo Testamento, porque Ele foi o sacrifício definitivo, feito de uma vez por todas, em favor e para a salvação do seu povo. E quando a carta aos Hebreus afirma essas verdades gloriosas e teológicas, ela também traz consigo um encorajamento para que os cristãos que estavam recebendo a carta não abandonassem a fé, não deixassem de lado a esperança e o amor a Jesus Cristo por qualquer motivo que fosse, porque eles estavam naquele período sendo tentados a deixar a fé em Jesus e retroceder às práticas judaicas, aos rituais do judaísmo,
às práticas da antiga aliança. Mas o autor aos Hebreus, que escreve essa carta em um tom completamente teológico e pastoral, ele deixa claro: não vale a pena retroceder. Jesus é tudo que nós precisamos, é tudo que temos, e nele nós precisamos depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança. E olhando para esse pano de fundo, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês sobre a nossa caminhada até aqui como discípulos de Jesus. Como é que nós caminhamos na fé e na vida espiritual até aqui? E como é que nós caminharemos daqui para frente? Nós vamos então fazer uma retrospectiva da nossa caminhada espiritual no ano de 2025. Como é que nós vivemos até aqui? E como então podemos viver em Jesus daqui em diante? E o primeiro questionamento que eu quero convidar você a fazer sobre sua caminhada espiritual é: onde esteve depositada a sua confiança ao longo deste ano? Irmãos, as horas, os dias, as semanas, os meses do ano tentam nos tragar. Nós sabemos bem o que é a palavra correria. Qualquer pessoa que nós perguntamos: como é que vocês estão? Estamos bem, está corrido. Nós sabemos bem o que é uma vida corrida. Sabemos bem o que é ser engolido pelo tempo, engolido pelos dias, engolido pelos meses. Quantas pessoas encontramos ao final deste ano agora, nesta última semana, e disseram: nossa, o ano voou. Parece que foi ontem que estávamos iniciando 2025. Então os dias nos engolem, tentam nos engolir. Pouco a pouco, no meio de tudo isso, nós somos expostos a situações que nos forçam a confiar em algo ou alguém e a deixar de confiarmos em Jesus. Não são poucos os momentos em que nos pegamos confiando mais nas nossas habilidades, em que nos pegamos confiando mais na nossa performance, em que nos pegamos confiando mais nas informações que recebemos das mídias ou na nossa conta bancária do que em Jesus. E aqui os hebreus estavam sendo forçados a deixar de confiar em Jesus. Eles estavam sendo perseguidos e pressionados a voltar a confiar nas práticas da antiga aliança, do Antigo Testamento. E esse foi o grande fundamento teológico feito pelo autor aqui. Por isso que o versículo 19 começa: portanto. Portanto, significa que diante de tudo que foi falado, diante dessa superioridade de Jesus, portanto, agora nós podemos ter plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então o autor aos Hebreus está dizendo aos irmãos: Jesus é superior a todas essas práticas judaicas do Antigo Testamento. Vocês não precisam retroceder à confiança nos anjos, a olhar para a vida de um outro Moisés, a perceber se haverá outros sacerdotes para levar vocês a Deus, e a ficarem presos nos sacrifícios que deveriam ser feitos regularmente no templo, porque Jesus é suficiente. Ele comprou este direito. Ele comprou o direito de nos levar ao lugar santíssimo. Como? Pelo seu sangue, abrindo para nós um novo e vivo caminho, uma nova aliança por meio de seu sangue, para que então pudéssemos confiar no seu sacerdócio completo, no seu sacerdócio superior. Jesus nos leva a Deus.
Então os hebreus deveriam ter plena confiança de que tinham livre acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Eles não precisavam buscar formas de ir até Deus. Jesus já havia aberto este caminho. Isso significa que confiar em Jesus era também confiar na presença gloriosa de Deus sobre a vida daquele povo, porque eles podiam ir a Deus livremente, eles podiam acessar a Deus sem barreiras, eles podiam acessar a Deus sem reservas. Deus, de fato, estava acessível ao povo por causa do que Jesus havia feito por eles na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você tenha começado 2025 focado, confiante, decidido que nada tiraria os seus olhos de Jesus, de que nada o afastaria da presença de Jesus e dos meios graciosos que Jesus deu a nós para irmos a Deus. E sim, dessa forma você caminhou. Mas à medida em que os dias e os meses se passaram, as circunstâncias ficaram difíceis e talvez você tenha sido golpeado dolorosamente pelas circunstâncias. E isso então tenha minado a sua plena, completa confiança em Jesus para ir à presença de Deus, para se achegar a Deus, para se derramar na presença de Deus. Então, quando menos percebeu, estava tentando encontrar algo ou alguém onde você pudesse depositar a sua confiança, onde você pudesse buscar um pouco de esperança, algo que pudesse dar a você uma sensação de que tudo ficaria bem. Mas no final dessa busca, ao invés de esperança, você recebeu uma frustração ainda maior. E se isso aconteceu com você, em algum momento de sua caminhada espiritual, no ano de 2025, lembre-se, nós podemos ter plena confiança em Jesus, a irmos à presença de Deus, por meio do seu sangue e pelo seu corpo. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. O véu foi rasgado agora, por causa do sangue de Jesus vertido naquela cruz, e por causa do seu corpo, que veio entre nós, que foi encarnado, e foi moído por nossos pecados naquela cruz, nós podemos adentrar ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, onde na antiga aliança nós não poderíamos acessar. Somente os sacerdotes poderiam ir e nos representar no lugar santíssimo por meio dos sacrifícios. Mas agora Jesus é o sacrifício que nos permite irmos a Deus, ao Santo dos Santos, sem barreiras, sem reservas. Nós podemos estar com Deus em sua presença. Nós podemos desfrutar da graça, da bondade de Deus, por causa do que foi feito em nosso lugar em Jesus. Então nós não precisamos, irmãos, encerrar este ano sem confiança, sem esperança, pois podemos ir à presença de Deus. E na presença de Deus, ainda que as circunstâncias não mudem, nós mudamos. Nós somos alimentados de esperança viva. Nós somos alimentados de verdadeira vida. E ainda que as coisas continuem difíceis, nós temos um Deus que nos enche de esperança em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos nos derramar diante do nosso Deus, porque Jesus pagou pelos nossos pecados e nos deu acesso livre a Deus. Nós temos acesso ao nosso Rei e ao nosso Salvador. Nós podemos confiar nisso. O autor aos Hebreus está chamando aqueles irmãos à confiança,
Vocês precisam retomar esta confiança em Jesus. Vocês precisam olhar para Jesus com confiança, porque Ele nos garantiu essa confiança. Podemos ir a Deus por meio dEle. Talvez, meu irmão e minha irmã, ao longo deste ano, você tenha ido pouco à presença de Deus. E aí então, o seu coração tenha ficado angustiado. Você tenha ficado extremamente ansioso, ansiosa, desesperado, desesperada. Mas você pode encerrar este ano diferente. Você pode encerrar o ano na presença viva de Deus sobre sua vida. Você pode de fato olhar para o que viveu e perceber que em Jesus você pode viver diferente. E aí você pode encerrar este ano com o coração leve, mesmo em meio às lutas. Você pode encerrar este ano com a alma revigorada, mesmo em meio ao cansaço do dia a dia, porque o cansaço vem, as dores na alma vêm, a ansiedade bate na porta do nosso coração, mas em Jesus nós podemos encerrar o ano com esperança, porque Ele é a nossa única esperança. Não há outro lugar, não há outra coisa, não há nenhuma posse, não há nada que nos dê esperança, senão a presença de Jesus. Então você precisa encerrar este ano fazendo este questionamento: onde é que esteve a minha confiança, a minha esperança ao longo deste ano? Em quem eu depositei minha confiança? Em que valeu a pena? Você teve sua vida transformada? Você teve todas as garantias que precisava? A resposta que a Bíblia nos dá é não. Não teve, porque só em Jesus nós podemos ter plena confiança, completa, suficiente, satisfeita confiança, para seguirmos firmes na presença de Deus, para a glória de Deus. Mas eu quero também, irmãos, convidar você a fazer outro questionamento a respeito de sua caminhada espiritual ao longo deste ano. O quanto você buscou a santidade e cultivou a firmeza na fé neste ano? Sabe o que eu acho interessante? Que aquilo que é belo na vida cristã, em alguns momentos também é desafiador. E eu estou falando da vida ordinária, da vida comum, dos dias comuns que nós vivemos. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado e o domingo. E depois a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. E aí por diante, e semana após semana, e mês a mês, até o término do ano. A vida comum é bela, mas ela é desafiadora. Porque nos dias comuns, nem sempre nós sentimos alguma coisa. Nos dias comuns, nem sempre nós temos uma sensação de que Deus está fazendo alguma coisa em nós, ou através de nós. E é bem verdade que existem dias assim. É bem verdade que há momentos em que nós percebemos Deus agindo em nós. Nós percebemos Deus agindo através de nós. Parece que de fato o poder de Deus nos tocou de forma especial. Existem dias assim. Mas via de regras, irmãos, a nossa vida é feita de momentos comuns. A nossa vida é feita de segunda a segunda, de manhã, tarde e noite, de momentos de trabalho, cansaço, descanso, enfermidade, medicamentos. A nossa vida é feita de dias comuns, via de regras. E momentos comuns, muitas vezes, nos fazem cair na rotina, que pode se tornar tediosa,
se não for compreendida corretamente. Porque nós não percebemos, mas a nossa vida é ritualística, é litúrgica. Todo mundo tem um horário de acordar, pelo menos de segunda a sexta. E todo mundo tem uma primeira ação do dia. Todo mundo tem uma maneira específica de se preparar para ir para o trabalho. Todo mundo tem uma forma específica de ir ao trabalho. Todo mundo tem uma maneira específica de trabalhar ao longo do dia. Todo mundo tem uma maneira específica de retornar para casa, de preparar a noite, de se preparar para o descanso, de descansar e de começar o outro dia. E o outro dia é igual. Então a nossa vida é uma rotina litúrgica. Só que quando ela é compreendida de forma errada, nós corremos o risco de aos poucos perdermos o desejo por Jesus no meio de tudo isso. Corremos o risco de perdermos o brilho nos olhos pela verdade das Escrituras, porque se torna muito comum, nós não sentimos nada. Eu acordo pela manhã e todo dia é igual, e eu vou à mesa e eu tomo meu café e eu abro a minha Bíblia e eu oro e eu leio e eu não sinto nada, e eu saio para o trabalho e eu volto e eu oro e eu não sinto nada, e é a mesma coisa. Nós corremos o risco de perder o desejo por Jesus no meio de tudo isso, enquanto que tudo isso é belo, irmãos, é glorioso, é uma dádiva de Deus. Acordar todas as manhãs é um presente de Deus. Nós corremos o risco de perder a paixão pelas Escrituras, de o nosso coração queimar ao irmos às Escrituras. É esse o desejo, é este desejo por Jesus e este brilho nos olhos pela verdade que o autor aos Hebreus chama os crentes aqui a não perder, ou melhor, a retomar, caso já os tenha perdido. Porque em meio à perseguição e às pressões dos judeus, os cristãos não estavam sentindo nada, como os rituais do Antigo Testamento ofereciam alguma sensação. O que restava a eles era crer, era pela fé, porque Jesus disse, porque está escrito, porque aconteceu, nós seguimos crendo. Os cristãos, eles não estavam tendo sensações na vida comum, mas os rituais judaicos, eles traziam um tipo de sensação, um tipo de experiência, e isso era tentador. Isso é tentador para os cristãos ainda hoje. Não existem aí igrejas que colocam imagens do Antigo Testamento, candelabros, Arca da Aliança. Na hora dos rituais da ceia, extraem coisas lá da Antiga Aliança para fazer um memorial da Nova Aliança. Igrejas que tocam chofar para tentar trazer uma sensação espiritual no meio do povo. Isso acontece. Esses são rituais da Antiga Aliança. Eles traziam também algum tipo de sensação e era tentador, mas o autor ele diz agora nos versículos 22 e 23, por causa do novo e vivo caminho que foi aberto pelo sumo sacerdote, pelo grande sacerdote, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Uma ordem: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, com o coração em paz, com o coração tranquilo, pela fé,
não pelas sensações, pela fé, tendo os corações aspergidos, lavados, para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Então, irmãos, por causa de Jesus, andar com Deus com sinceridade, buscar a santidade e permanecer firmes na fé, na esperança que professamos, nos dias comuns, em meio à rotina comum, é possível andar com Deus e buscá-lo, é possível permanecer convicto da fé no dia a dia comum, é possível, irmãos. Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, para que andássemos nele dessa forma, para que andássemos pela fé, não pelas sensações. E repito, o que acontece às vezes, mas não acontece sempre. Por isso a caminhada cristã é uma caminhada que exige de nós uma ascensão de maturidade. Nós precisamos crescer, avançar em crescimento do conhecimento de Deus e de Cristo, porque nele nós conseguimos perceber que a vida comum é uma dádiva, e que nem sempre nós vamos estar sentindo alguma coisa diferente, mas nós sempre estaremos ancorados na fé e nas promessas daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Por que caminhamos? Porque cremos. Porque esperamos? Porque cremos. E quando não sentirmos nada, continuaremos a crer, seguiremos firmes. É possível, irmãos, é possível buscar a santidade, é possível desfrutar de uma vida santa, e é possível testemunhar da fé na vida comum e ordinária. Talvez você também tenha perdido o desejo de buscar a santidade ao longo deste ano. Isso acontece, irmãos. Infelizmente, mas acontece. Possa ser que aos poucos, em meio à vida comum, você tenha sido atraído pelos prazeres deste mundo, coisas que te trouxeram sensações palpáveis, algum tipo de boom momentâneo, uma alegria especial, uma dopamina especial, mais do que a busca diária por Deus e pela santificação em sua vida. Coisas que talvez são legítimas, mas que tomaram um lugar que não era delas. Coisas verdadeiras, legítimas, momentos, pessoas, lugares legítimos, dádivas de Deus, mas que roubaram o lugar que não era deles. Se isso aconteceu com você em algum momento deste ano, você está sendo chamado hoje a se aproximar de Deus com o coração sincero e a se lembrar de que Jesus te purificou para que você pudesse seguir sua vida comum, buscando a santidade diária. Essa é a vida comum do cristão, faz parte da rotina comum do cristão. Às vezes, nos dias de hoje, nós falamos de pessoas constantes, que leem a Bíblia, que oram, que buscam a Deus, que estão crescendo na fé, e aí a gente pensa, nossa, ó, esse irmão tem um diferencial, essa irmã tem um diferencial. Não! Esse é o padrão da caminhada cristã. Todos nós somos chamados a crescer em santidade, a crescer no conhecimento de Deus em Cristo Jesus, a crescer no conhecimento da palavra, a crescer em maturidade da jornada cristã. Todos nós. Anomalia é um cristão que não busca santidade. Anomalia é um cristão que não tem desejo pela palavra de Deus. Anomalia é passar o ano normalizando a vida distante de Deus
Isso é anomalia. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, o boom dos sacrifícios não traz nada de anormalidade, porque esses eram rituais obrigatórios. Agora, anomalia, anormalidade, são cristãos professos em Jesus, que não confiam nele, que não o buscam para a santificação, que dependem de rituais, coisas e lugares para ser santo, que dependem de um livro de regras para ser santo, que dependem de um livro de regras para crescer no conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. É isso que o autor aos Hebreus está alertando aqueles irmãos. Vocês foram purificados, vocês tiveram o coração aspergidos, os corações aspergidos, puros por água pura, lavados para viverem uma vida de santificação e um testemunho de fé nas promessas que Deus deixou a vocês por meio do seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, buscar viver a semelhança de Cristo, uma vida santa, é extraordinário, ainda que nos dias comuns da nossa vida, e ainda que pareça que estamos frios, que não estamos sentindo nada, nós estamos convictos da fé. É pela fé que nós buscamos viver a semelhança do nosso Salvador. É pela fé que nós buscamos testemunhar e confiar nas promessas do nosso Redentor. É pela fé. Isso significa que uma obra poderosa já aconteceu em nós, uma obra extraordinária já aconteceu em nós. Foi tirado de nós um coração de pedra, foi colocado em nós um coração de carne, foi colocado em nós agora um desejo de obedecer os decretos de Deus. Isso é extraordinário. Nós não precisamos sentir, nós só temos que confiar e seguir em frente. Deus nos deu um novo coração, e em Jesus nos purificou para que andássemos em novidade de vida. Santidade é importante no nosso meio, santidade é importante na nossa vida, ainda que sim, somos uma igreja contemporânea, reformada, mas nós não somos uma igreja libertina, nós somos a igreja de Jesus, uma igreja santa, uma igreja separada, um povo separado, para comunicar as verdades gloriosas de Deus, em palavras e em ações. Por isso não nos enganemos com as ofertas passageiras deste mundo. Deus nos chamou a viver em santidade e a testemunhar a fé em Cristo, e nos habilitou a isso, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, irmãos, quando nos deu livre acesso a entrarmos no lugar santíssimo. Nós podemos terminar este ano realinhando os nossos corações, realinhando os nossos desejos, realinhando a nossa esperança, para que entremos ao ano que se aproxima, com os olhos e os corações no lugar e na pessoa certa, em Jesus. Só Jesus pode nos dar um 2026 abençoado. Só em Jesus nós podemos viver um 2026 regado da graça, do favor de Deus. Só em Jesus nós podemos desfrutar das verdadeiras bênçãos que estão por vir no ano de 2026. Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há nada que possa nos dar um 2026 abençoado. Somente em Jesus nós podemos viver assim. E a santidade e o testemunho da fé estão completamente entrelaçados, irmãos. Porque é impossível que alguém que busque a santidade não a busque nas verdades eternas da Escritura. Como é que um crente busca a santidade? Só orando? Não.
Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a santidade vem de homens e mulheres que se curvam diante da palavra de Deus, que buscam conhecer a palavra de Deus, que se dobram diante de Deus em oração. É impossível que corações regados pela Escritura não desejem ir a Deus em oração. Impossível, irmãos, não tem como. Quando nós enxergamos a grandeza de Deus nas páginas da Escritura, não tem como não desejarmos ir a Ele em oração. Não tem como não desejarmos ir a Ele em gratidão, em adoração, porque nós o conhecemos, Ele se revelou a nós por meio da palavra, por meio de seu Filho. Como é que você trilhou o ano de 2025 nesses aspectos? Na busca pela santidade e na continuidade do testemunho da fé e da esperança que são provenientes da Escritura. Como é que você trilhou este ano? Nós estamos sendo convidados nesta manhã a fazer uma retrospectiva da nossa caminhada espiritual. Nós não estamos olhando para os números das empresas, para os números do trabalho, nós estamos olhando para os números da nossa alma. Nós estamos colocando a nossa alma diante de Deus. Deus está esquadrinhando a nossa alma por meio de sua palavra. Como é que nós trilhamos este ano? Mas por fim, irmãos, eu ainda quero convidar você a fazer um último questionamento sobre a sua caminhada espiritual. Qual o lugar que o cuidado e o encorajamento comunitários ocuparam em sua vida ao longo deste ano? Uma das características mais marcantes dos nossos tempos hoje, da nossa cultura de hoje, é o individualismo, irmãos. As pessoas vivem para si mesmas, elas pensam em si mesmas, se importam consigo mesmas, vivem o famoso cada um por si. Eu respondo por mim e você responde por você. É isso que as pessoas vivem nos dias de hoje. Ainda que muitas vezes esse individualismo, nos nossos dias, ele está disfarçado de uma vida motivacional e determinada. Ó, fulano é determinado, hein? Que isso, cara, eu queria ser igual a ele, viu? Porque, ó, ele vai e não olha para trás, não pensa em ninguém e faz o negócio acontecer. Ainda que ele venha disfarçado de uma vida motivacional e determinada, ele não deixa de ser egoísmo e não deixa de ser inimigo do cristianismo. O individualismo é inimigo mortal e primário do cristianismo, porque o cristianismo é comunitário, o cristianismo não é individual. Viver uma vida cristã é viver uma vida comunitária com aqueles que comungam da mesma fé. O cristianismo é marcado pela mutualidade, pela interdependência. Uns dependem dos outros, não é a independência, eu dependo de mim. Não, ele é marcado pela interdependência. O cristianismo é marcado pelo cuidado uns dos outros, pelo amor ao próximo, por pensar no outro primeiro do que pensar em nós. Contudo, é exatamente essa essência comunitária que a cultura dos nossos dias está tirando do meio cristão. Quantos que a gente vê aí, não, eu tenho Deus, eu tenho Cristo, mas eu não vou na igreja, não. Não, eu sigo a minha fé aqui, eu leio, oro a Bíblia, mas na igreja não. Isso não é cristianismo, isso é individualismo. Cristianismo é um povo, é uma comunidade, é um ajuntamento de gente. Individualismo não é cristianismo. Só que, curiosamente, esse não é um problema novo. Ele está evidente nos dias de hoje, mas não é um problema novo, porque o autor aos Hebreus está exortando os cristãos a não negligenciarem a vida em comunidade. Ao que parece aqui, alguns irmãos estavam deixando de lado a vida comunitária de fé
para viverem uma vida individualista, que não condiz nem um pouco com o cristianismo. Os versos 24 e 25 vão dizer isto: e consideremos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor aos Hebreus está deixando claro: há pessoas que estão abandonando a caminhada comunitária, há pessoas que estão cedendo à vida individual, há pessoas que estão deixando de pensar no outro que caminha ao seu lado. Mas considerem uns aos outros, se dediquem uns aos outros, se importem uns com os outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. O amor e as boas obras, eles são vistos na comunidade, em cuidado mútuo. E o fato de Jesus ter derramado o seu sangue, ter rasgado o véu de alto a baixo, ter aberto um novo e vivo caminho, abriu portas agora para a vida e para os cuidados comunitários. Ele nos chamou a vivermos a sua essência comunitária, a sua essência trinitária. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes e uma única essência, um só Deus. Deus nos chama em Jesus a vivermos no meio da igreja a essência de harmonia comunitária que Ele mesmo tem na Trindade. Nós precisamos disso. Isso faz parte do vigor da alma de cada um de nós. Isso faz parte do crescimento espiritual. Isso faz parte de recepção dos meios de graça de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, faça uma retrospectiva de como você viveu ao longo deste ano. Talvez você tenha iniciado o ano fervoroso, fervorosa, comprometido, comprometida com Deus, com os seus irmãos na fé, se dedicou, serviu, aconselhou, dividiu a vida com os irmãos, mas a correria começou a te engolir, as frustrações no meio da comunidade começaram a acontecer, então você começou a se tornar inconstante, indiferente, apático com a vida em comunidade. Se tornou essa pessoa aqui, que deixou de se reunir como igreja, se tornou um costume, um hábito em sua vida. Se isso aconteceu com você em algum momento deste ano, meu irmão e minha irmã, você não precisa encerrar o ano assim. Você está sendo chamado, você está sendo chamada hoje a retomar o compromisso, a retomar a constância e a se dedicar ao serviço e às boas obras no meio da comunidade, no meio da igreja, uns com os outros, uns para com os outros. Isso significa, irmãos, que para nós cristãos, o individualismo não é uma opção. Ele existe, mas ele não é uma opção. Sabe por quê? Porque nós não somos responsáveis por nós. Nós não respondemos no meio de uma comunidade de fé somente por nós. Eu respondo por mim e o meu irmão e minha irmã responde por eles. Não. No meio da comunidade de fé, nós somos responsáveis por nossos irmãos que caminham conosco. Nós somos responsáveis uns para com os outros. As nossas ações refletem na vida dos nossos irmãos, e as ações dos nossos irmãos refletem na nossa vida diretamente.
Por isso somos chamados ao compromisso e à responsabilidade uns para com os outros. Nós somos chamados a participar da vida da igreja. Nós somos chamados a participar das atividades com regularidade na igreja. Nós somos chamados a participar das conversas, do discipulado, do café, na minha casa, na casa do fulano, na rua, embaixo da árvore, dos cuidados uns para com os outros, com frequência. Com frequência. Mas isso só pode acontecer se o nosso individualismo estiver sendo morto continuamente pela unidade comunitária que há em Jesus Cristo. O nosso individualismo precisa morrer. Nós precisamos abandonar o individualismo, o pecado do individualismo. Nós precisamos abandonar o nosso ego. Nós precisamos abandonar as nossas preferências. Nós precisamos abandonar os desafios de viver em comunidade e abraçá-los com amor e graça, porque não é fácil viver em comunidade. Há diferenças, irmão. Nós começamos a pensar diferente no estilo de roupa que vestimos ao time que torcemos, ao estilo de música que vamos cantar aqui, à maneira da liturgia do culto. Há diferenças, desde as menores até as maiores entre nós, mas há semelhanças que devem colocar todas as diferenças de lado. Nós cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito, nascido da Virgem Maria, padecido sob Pôncio Pilatos, ressurreto ao terceiro dia, crucificado, morto, sepultado, foi à mansão dos mortos, subiu aos céus, está à direita de Deus. Ele virá e julgará os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na catolicidade da igreja, na diversidade da igreja. Cremos na comunhão dos santos. É aqui, ele está falando da comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós cremos num único Deus. Nós cremos no único Salvador, que salva pelo poder do único Espírito. E isso deve deixar de lado o nosso individualismo. Nós precisamos abandonar as nossas preferências, para aprender a amar o nosso irmão como ele é, a entendê-lo como ele é, e a crescer com ele, com os dons e talentos que ele tem a nos oferecer. Cristo se derramou naquela cruz. Cristo veio trazer unidade no meio da diversidade. Cristo veio e morreu por homens e mulheres diferentes como nós, mas para fazer dos diferentes um único povo, adorando ao único e verdadeiro Deus, para que pudéssemos juntos ser aperfeiçoados, enquanto cada um cumpre o seu papel no corpo. Então você é importante, meu irmão. Você é importante, minha irmã. Você não pode deixar de se reunir, como é costume de alguns. A comunhão, o cuidado, precisa fazer parte da sua vida. E aí nós precisamos nos perguntar o quanto cuidamos, o quanto encorajamos, o quanto fortalecemos, o quanto corrigimos, o quanto consolamos, o quanto ensinamos ao longo deste ano. Como é que nós vivemos comunidade ao longo deste ano? Olhe para a maneira que você viveu e encerre este ano comprometido com a comunidade de fé e encorajado a se comprometer durante todo o novo ano que se inicia. Esses são os desdobramentos práticos que nós, os que fomos inseridos no novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, somos chamados a viver. Jesus nos chama a viver assim. Mas talvez você se pergunte,
Será que é só por um tempo? Até quando eu devo viver assim? Até quando a minha confiança deve ser depositada em Jesus? Até quando eu devo buscar santidade e firmeza na fé? Até quando eu devo buscar encorajamento na comunidade, na congregação? Até quando? O texto diz que nós devemos fazer isso ainda mais quando vemos que se aproxima o dia, até que chegue o dia do Senhor, até que Cristo venha nos buscar como igreja, ou nos recolha para Ele. Meus irmãos, Cristo virá, Ele está às portas, nós o aguardamos, e a garantia que nós temos, a certeza que temos, é que precisamos continuar caminhando dessa forma, até que Ele venha. É até que Ele venha. Até que Ele venha, irmãos. Então talvez você tenha falhado, assim como eu, em alguns aspectos da vida que nós somos chamados a viver como cristãos, não só em 2025, mas em toda a nossa vida, e não só no ano que vai vir. Talvez você falhou em depositar sua confiança em Jesus, ou falhou em buscar a Deus, a santidade, perdeu o desejo pela palavra de Deus, ou talvez você ficou indiferente com a comunidade, se entregou ao individualismo e esteve sem qualquer compromisso com os seus irmãos. Talvez você passou o ano de 2025 assim. Seja como for, nós precisamos encerrar este ano gratos a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está nos dando uma nova oportunidade em Cristo para começarmos hoje a viver diferentes, para nos arrependermos do que vivemos e hoje em Jesus começarmos a viver em novidade de vida de novo, esperança de novo, alegria de novo. Em Jesus hoje nós podemos depositar toda a nossa confiança, porque Ele nos comprou com alto preço, irmãos. Ele pagou por todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Em Jesus e por meio dele, nós podemos hoje buscar a santidade e regar a nossa alma com a fé que vem da palavra de Deus. Nós podemos fazer isso. Em Jesus e por causa de sua graça, nós podemos hoje abrir mão do nosso orgulho, abandonar o pecado do egoísmo, abandonar o nosso individualismo, para viver em compromisso fiel com Ele e com os nossos irmãos, porque a qualquer momento, irmãos, Ele virá em glória. A qualquer momento, todo olho verá o nosso Salvador reluzindo como glória nos céus, e nós desfrutaremos de sua plena presença, de sua plena santidade, de sua plena glória, e estaremos para sempre em completa comunhão com Ele e com os nossos irmãos em novos céus e nova terra. Ele virá e completará todas as coisas. É o já, porque Ele já completou, e o ainda não, nós ainda não desfrutamos de tudo isso, mas desfrutaremos, e está às portas para que desfrutemos. Nós aguardamos esse dia, irmãos, nós ansiamos por esse dia, e enquanto este dia não chega, ainda que o ano de 2025 se encerre, nós seguiremos firmes em nossa jornada para a pátria celestial. No final da história, não é o quanto crescemos no nosso trabalho, no final da história, não é o quanto a nossa conta bancária engordou, no final da história, não é o quanto nos mantivemos atléticos ao longo da vida, no final da história, é o quanto a nossa alma aguardou a vinda do nosso Redentor,
é o quanto nós esperamos por este dia, é o quanto nós desejamos a morada celestial, é o quanto este mundo começou a ficar distante para nós, é o quanto nós começamos a nos desprender desta vida, por amor ao nosso Salvador, e por desejo de estar com Ele todos os dias da eternidade, todos os dias da eternidade. Assim, meus irmãos, nós podemos encerrar este ano de 2025 agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ano que nos deu, obrigado por seus feitos, obrigado pelo cuidado, obrigado pela graça, obrigado por nos incentivarmos, obrigado por cuidar de nós, obrigado por alimentar a nossa alma, obrigado porque estamos encerrando mais um ano, mas podemos clamar: Senhor, abençoa a nossa peregrinação nesta terra. 2026 está aí, e nós não sabemos se o Senhor virá logo no início, no meio ou no final, mas abençoa a nossa alma, enche-nos de desejo pelo Senhor, enche-nos de amor pelo Senhor, enche-nos de anseio pela eternidade, porque é lá que tudo fará sentido para nós. Talvez nós não sabemos como será o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5 de janeiro. Nós não sabemos como é que será fevereiro ou os meses que se seguirão, mas nós temos uma certeza: nós sabemos como será aquele grande dia. Ele virá, irmãos, Ele virá e buscará a sua comunidade de fé, o seu povo, a sua igreja, para estar com Ele para sempre. Que Deus guarde o nosso coração nessa esperança viva, e que cada dia, cada amanhecer, seja uma nova oportunidade de clamarmos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós o aguardamos, nós o desejamos, e nós ansiamos por estar com o Senhor na eternidade. Vamos orar.